Aleluia! Boa noite, amigos alunos matriculados no nosso curso de mestrado no ITCRE Teologia, o Instituto de Ensino Teológico e Ciências da Religião, ITCRE. Nós estamos mais esta aula, né, com a matéria Epistemologia Teológica. Epistemologia Teológica faz parte do currículo do mestrado. Hoje vamos aí ter em apreço a nossa segunda aula, falando sobre epistemologia. Epistemologia, como já expusemos, a teoria do conhecimento. Estivemos na última aula falando sobre isso, e hoje estaremos falando sobre algumas imagens do conhecimento, revelação bíblica, revelação e fé. Temos aqui a grata satisfação de alguns dos nossos irmãos que estão conosco, o pastor, nosso querido irmão Michael, né? Nosso irmão Michael está aqui, fazendo também o curso de mestrado. Vamos estar orando. O Michael, mais uma vez, vai ser o orador, vai estar orando para que nós possamos estar iniciando a nossa aula. Amém? Convido vocês para fazer essa oração justamente conosco. Michael, paz do Senhor, por favor. Paz de Jesus Cristo, pastor lindo, irmãos que nos acompanham nesta noite, que Deus os abençoe rica, poderosa e abundantemente. Amém? Oremos ao Senhor e que a graça do Senhor nos alcance mais uma vez nessa noite. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós oramos, Pai, e consagramos esta noite ao seu santo nome. Senhor Jesus Cristo, que nesta noite o Senhor habite neste lugar. Que o Senhor, nesta noite, Pai, o Senhor entre, Pai, com providências poderosas nas nossas vidas, Pai. Ilumina nossas mentes, cuida dos nossos ministérios, cuida das nossas famílias, Pai. Que nessa noite, Senhor, toda inveja, todo impedimento, todo trabalho de Satanás contra as nossas vidas caia por terra em nome de Jesus Cristo. E que hoje, Senhor, nós possamos dar um passo a mais para o Teu reino. Aprendendo, Senhor, para ir para o campo, Senhor, para poder levar a Tua palavra, levar o Teu Evangelho, fazer com que o Seu nome seja conhecido pelos quatro cantos da terra, Pai. Que nós tenhamos humildade, Senhor, de aprender hoje, para um dia poder levantarmos, Pai, e ensinar. Amém? Que assim seja, e oramos em nome de Jesus. Pastor Arlindo. Graças a Deus. Orar é tão bom que se pudesse, poderíamos estar só orando, né? E ensinando. Orar é bom, sem oração não vai. O mestrado, epistemologia teológica, né? A teoria do conhecimento. Nós paramos e estivemos na última aula falando a respeito do enunciado Deus é amor. E esse enunciado, ele se torna uma verdade necessária e uma crença verdadeira e justificada, né? Até em virtude que esse enunciado não é apenas uma questão de exposição e contexto gramatical, mas é o revestimento de uma verdade pela gramática. Então, eu estou respondendo porque eu já fiz a resposta que está na apostila como crítica, apresentando a crítica textual que confirma que esse Deus é amor, né, é uma crença verdadeira e justificada. Bom, então é uma verdade a priori. Agora nós vamos para a epistemologia teológica, né, a definição da natureza da epistemologia teológica, a página 5 da sua apostila. A epistemologia teológica é um campo de reflexão que se dedica a investigar a natureza, os fundamentos, os métodos e a validade do conhecimento teológico. A epistemologia ela se aplica a várias ciências, mas nós estamos apreciando a epistemologia dentro da ciência da teologia, né? Então ela surge como uma disciplina moderna, impulsionada por questionamentos sobre a solidez dos fundamentos, o rigor dos procedimentos e a utilidade das abordagens da teologia, especialmente em um contexto secularizado de filosofia, ciência e sociedade, né? Nós já falamos a respeito de um problema que a gente tem, por exemplo, com o pessoal do ceticismo. Esta área de estudo, né, ela pode ser compreendida como uma tarefa, né, de segunda ordem, do ponto de vista de sua realização, pois pressupõe a existência e a prática do teologizar. No entanto,
Seu impacto é de primeiro nível, uma vez que influencia diretamente a perspectiva e a maneira como temas teológicos são abordados e compreendidos. Um avanço na epistemologia teológica implica, muitas vezes, uma revisão profunda dos fundamentos de uma disciplina e não apenas a expansão de seus objetos de estudo. Então, o que vem a ser essa revisão profunda dos fundamentos de uma disciplina? Eu vou dar um exemplo de um trabalho que nós fizemos, que é os fundamentos da teologia pentecostal. Então, ao invés de ficarmos apenas falando sobre a atualidade ou não dos dons do Espírito Santo, o dom de línguas estranhas, o dom de profetizar, existe essa possibilidade bíblica hoje de ser verdade, a ação, né, do dom do Espírito Santo. Então, dentro dessa dialética que há entre o pentecostalismo e os reformados, né, da atualidade ou não dos dons do Espírito Santo, eu fiz esse trabalho que é os fundamentos da teologia pentecostal. Por quê? O pentecostalismo, ele não dentro da minha pesquisa, ele não começa em 1910. O pessoal faz críticas como se a partir de 1910, né, a partir do fenômeno que ocorreu nos Estados Unidos, de um grande avivamento, que se tornou um grande movimento, né, pentecostal, que surge a teologia pentecostal, que surge o pentecostalismo em si. Não, surgiu um movimento, um grande movimento mais conhecido, mas houve outros movimentos, outros períodos de avivamento pentecostal no decorrer da história. Então, isso é um trabalho epistemológico, né? E você pesquisar o fundamento dessa verdade pentecostal, dessa doutrina, dessa teologia pentecostal. Então, o surgimento, eu fiz todo um trabalho de pesquisa, trazendo desde os primórdios, e fala, por exemplo, datando, né, esses períodos, por exemplo, séculos pré-reformados, 1609, os batistas surgem, né? A Irmandade Remonstrante surge em 1610, os Quakers surgem em 1652, e assim eu vou datando esse surgimento desses grupos protestantes. Mas a Irmandade Remonstrante é pentecostal e eles eram seguidores de Jacob Armínio, e em 1610, né, eles confrontam a doutrina calvinista a respeito a partir dos 5 pontos. E eles são pentecostais. Os Quakers, né? Os Quakers, que são de 1652, eles resgataram, na sua época, a busca pelo batismo com fogo, né? Em 1652, eles ressaltavam bastante o aspecto da santidade, e alguns e muitos falavam em línguas estranhas, né? A glorolossália, enfim, não vou entrar nessa disciplina, mas apenas mostrando para vocês o que é a revisão profunda dos fundamentos de uma disciplina. É você fazer uma pesquisa para ver a fundamentação, se essa disciplina, que você está aplicando ali, os enunciados que você está usando, são conhecimento, ou seja, são crença verdadeira e justificada. O que justifica é a pesquisa, o que justifica é o postulado, é você pesquisar, se aprofundar nisso. Então, nessa pesquisa, Fundamentos da Teologia Pentecostal, se vocês estiverem interessados, apenas acessem o ITC, façam um contato e nós poderemos estar lhes enviando, amém? É um trabalho que nós fizemos sobre Fundamentos da Teologia Pentecostal. E surge um momento que essa teologia pentecostal, ela foi sistematizada. Aí sim, a partir de 1910, que houve a sistematização dessa teologia, por Parham e também Mike Perman, né? Que são os fundamentadores, sistematizadores da teologia pentecostal. Mas a teologia, ela sempre existiu, a ideia sempre esteve no ar, como nós já dizemos aqui. Então, um avanço na epistemologia teológica implica em uma revisão profunda dos fundamentos de uma disciplina.
né? Não apenas professá-la, mas ver se ela é realmente fundamentada no que ela propõe ser, que é bíblica. Amém? Então, fundamentos da teologia pentecostal, o pessoal, pastor, você é doutorado e tal, você estuda tanto, você é pentecostal, mas você não conhece o pentecostalismo. O pentecostalismo é eu posso afirmar isso claramente, né? É acadêmico. A teologia pentecostal é altamente acadêmica. E em detrimento, comparando o academicismo, que eu vejo em algumas propostas teológicas aí, são teologias, eles fazem um núcleo ali de teólogos, né? E um escreve a respeito de uma coisa, mas eles se consubstanciam ali, se fecham. Então, eu não posso levar em consideração cientistas que são ali só daquele dogma, né? São confessionais. Um cientificismo confessional. Não é uma ciência aberta à pesquisa. É onde eu repito, o ITCRE, Instituto de Ensino Teológico e Ciências da Religião, é para pesquisar todos os fundamentos e equipará-los dentro de uma dialética científica, e não dogmática, confessional, científica. E pegando esse conhecimento científico, você comparar tese, antitese, e uma síntese do que vai chegar à verdade, né? E outra, verdade fundamentada na palavra de Deus e não na ciência que pressupõe aí o cientista ter aplicado. Porque os caras criaram tanta interdisciplinaridade, ou seja, inventando disciplina em cima de disciplina para consubstanciar o que eles dizem. Mas também não vou, é o fato. Apenas consubstanciando o que é você fazer uma pesquisa, seja um enunciado que se apresentar para você, e ver se esse enunciado que estão lhe apresentando é uma crença verdadeira e justificada, que aí sim é um conhecimento verdadeiro, um conhecimento plausível, né? É um conhecimento comprovado. Tá, vamos falar dentro da epistemologia teológica de revelação e fé. A teologia, ela é concebida como a reflexão sistemática e crítica e positiva da vivência, da revelação e da fé. Esses dois pilares, eles constituem o solo nutrício, o objeto e a perspectiva do conhecimento teológico. O teólogo, independentemente do objeto imediato do seu estudo, que é a Bíblia, as doutrinas e as suas ações, o teólogo ele busca desvendar a autodoação amorosa e salvadora de Deus, que é a revelação, e construir caminhos para configurar a vida a partir do segmento de Jesus, que é a fé em Cristo. Ou seja, você não apenas lê o Evangelho, lê a palavra de Deus, mas conhecendo a palavra de Deus, vivê-la, evidenciá-la, ensiná-la, segui-la, e seja, levar as pessoas a esse segmento. Em poucas palavras, traduzindo. Mas quando eu digo aqui, ó, que a revelação em fé, né, a perspectiva do conhecimento constitui um solo, né, nutrício, o conhecimento teológico, independentemente do objeto imediato do seu estudo, a Bíblia Sagrada, né, as doutrinas e ações. Aí nós vemos um tipo de conhecimento que é o conhecimento explícito. O que é o conhecimento explícito? Aí eu coloquei aqui um quadro para falar mais claro sobre isso, né? A questão do que é um conhecimento explícito e do que é um conhecimento tácito, para dar uma abordagem epistemológica de revelação e fé. Se você ler a apostila, tem uma abordagem, uma síntese aí. Mas eu quero trazer vocês para uma reflexão a respeito do que são imagens do conhecimento, né? O filósofo Mike Polanyi, ele escreveu
esse livro, Imagens do Conhecimento. Me foge algum nome da editora, mas é muito bom. Não compensa comprar, tem um livretinho, mas você pode ir numa biblioteca, ter acesso a essa leitura, ou baixar PDF aí também, você consegue baixar. Então, o conhecimento explícito é um conhecimento que aparece. Marco Polanyi, ele usa a figura do iceberg, né? Então, eu desenho aqui, eu rabisquei aqui mais ou menos um iceberg, para você entender. O iceberg é aquele bloco de gelo que flutua, né? E, normalmente, o corpo do iceberg, ele tem 80% oculto, submerso, né? E apenas 20% que é observado. Aí Polanyi, ele usa a figura do iceberg para você imaginar o conhecimento. O que seria a parte visível do iceberg? Ele compara que é o conhecimento explícito. O conhecimento explícito é aquele que aparece, como eu coloquei. O teólogo, independentemente do objeto imediato do seu estudo. Qual que é o objeto imediato do estudo do teólogo? A Bíblia e as doutrinas, né? E a ação desse estudo. É o conhecimento explícito, as disciplinas, né? As disciplinas da teologia que você tem, que você conhece, que você dita, que você dogmatiza, elas são explícitas. Mas você como pensador, você como teólogo, você como um pesquisador, o que ocorre? Ocorre que você, às vezes, você não consegue explicitar tudo o que você sabe. Você não consegue dizer, você não consegue conceituar todo o seu conhecimento. Isso acontece com qualquer estudante, com qualquer cientista. Você sabe, mas você não consegue botar aquilo para fora. Isso que a gente, segundo Polanyi, e essa figura do iceberg, é a parte oculta do iceberg, que é o quê? O conhecimento tácito. Você sabe, quem lhe observa, quem vê, você consegue identificar que você sabe, mas você mesmo não consegue explicar, conceituar, externar isso, né? Então, essa imagem do conhecimento, a partir da imagem do iceberg, é interessante. Tem a parte explícita, que aparece, e a parte tácita, que não aparece, que está ali submersa. Está interiorizado em você. Essa parte tácita é que não sabe conceituar. Ou que não se conceitua. Né? Simplesmente você não fala. Um exemplo. Tinha um missionário numa aldeia indígena. E ele estava ali evangelizando, fazendo missões. E ele discipulou um índiozinho, né? Um curumim. E uma oportunidade que estavam nadando lá, ele perguntou para o curumim, um momento feliz que nós estamos aqui, né? Você é feliz? Ele perguntou para o índiozinho, falou, sim, eu sou muito feliz aqui. Ele ficou entusiasmado com a resposta do índio, né? E falou, então, me diga, o que é essa felicidade que você sente? Aí o índiozinho travou. Eu não sei falar, pastor. Eu só sei sentir. Legal. Não é maravilhoso? Então, a pureza daquele índio, isso é claro para ele, eu sou muito feliz, mas eu não sei explicar. Eu não sei conceituar isso, ele poderia dizer se soubesse falar assim. Eu não sei conceituar, eu não sei explicar, mas eu sei sentir. É um conhecimento tácito, tá? Que a pessoa não sabe conceituar. Por exemplo, esses valores, esse conhecimento tácito são valores e também é cultura, que às vezes você não consegue colocar aquilo para fora conceituado, mas você tem esses valores e você carrega essa cultura. Você entendeu? Por exemplo, se nós fôssemos dar uma aula sobre tolerância, imagina você, nós dando uma aula sobre tolerância, né? A ideia do mestrado é preparar professores e mestres, né? Então eu quero que vocês, professores,
mestres, futuros mestres, professores, tenham essa imagem do conhecimento. Como que eu daria uma aula sobre tolerância? Você ia pregar, começar uma aula aí, magna que seja, falando, temos aula magna na faculdade sobre tolerância, vem aprender sobre tolerância. Só que quem chegar atrasado não entra. Imagina, já começaria errado a aula de tolerância, né? Então é uma coisa tácita a tolerância. Tá? Tolerância é uma coisa tácita. Não se explica. O intolerante. Intolerante é bem explícito, né? Jesus, ele e os discípulos. Jesus já estava andando quanto tempo com aqueles discípulos? 3 anos, né? E tem aquela passagem bíblica, quando Jesus explica para eles assim, eu tinha mandado vocês se desfazerem das suas espadas, né? E trocassem por ferramentas, enfim, a narrativa mais ou menos assim. Aí Jesus fala, só que agora eu digo, tragam as espadas. Aí os caras puxaram, opa, tá aqui, Jesus. Pô, os caras estavam armados, meu. 3 anos andando com Jesus, e todo mundo armado, com faca nos dentes. Agora eu pergunto para vocês, Jesus sabia ou não que eles estavam armados, que eles estavam ali propensos a fazer uma agressão num nível perigoso com aquelas espadas, né? Que estavam com eles. Jesus não foi tolerante. Jesus tolerou e foi paciente e demonstrou para eles o que era esse reino que ele pregava, o que era a índole desse reino, o que era a moral desse reino, o que eram os valores desse reino, o que era a cultura desse reino que ele representava e dos quais eles seriam embaixadores. O reino do amor, o reino da tolerância, sendo que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, e nos tolerou, e paciente conosco, né? Na nossa conversão, no nosso discipulado espiritual, até que nós alcançamos, como Paulo diz, a maturidade do varão, que se torna perfeito. Então, falando sobre tolerância, é uma coisa tácita, não é explícita a tolerância, ela é tácita, ela está intrínseca, e ela não é dita, não, ela é demonstrada no seu cotidiano, no seu testemunho. Epistemologia teológica te leva a você observar e ver o crescimento dessa verdade. Não apenas, fale, não, tem coisa que a pessoa não fala, tem coisa que ela demonstra no seu cotidiano, na sua atitude, que ela realmente conhece a Jesus. Quem conhece a Jesus, age igual a Jesus. É por isso que nós somos chamados cristãos. Não agora, porque essa nomenclatura se aplica a qualquer indivíduo, mas naquela época, da etimologia dessa palavra, ela só se aplicava a quem se parecesse com Jesus. Amém? É um conhecimento. Então, às vezes, o conhecimento, ele tem uma parte que está explícita e tem uma parte que ela está oculta, como valores, cultura, dessa forma. Momentos de explicitação de valores são importantes, né? Momentos de explicitar esses valores. Por exemplo, você pode fazer uma semana missionária. Você está explicitando o valor que você dá à missão, ao ID de Jesus, né? ID, pregar o evangelho a toda criatura. Vamos fazer uma semana missionária. Aí os caras fazem uma semana missionária e depois passa o resto do ano, não se fala mais de missão. Então, não sei se você... É o valor, né? Se é o valor, né? É muito
importante ler a Bíblia. Ler a Bíblia é importante, lê-la todos os dias. Todos os dias. Meditando nela, o que a Bíblia diz? A própria narrativa. Meditando, você não respondeu. De dia. De noite. Mas é só um dia e uma noite? Esquece. Até, se você só ler a Bíblia no dia 1º de janeiro, meu irmão, quando chegar dia 30 de dezembro, você não está mais lembrando de Bíblia, de coisa nenhuma. Você tem que ler todos os dias. Sim. Os valores explicitados, eles têm que ser diários. Jesus, o profeta Daniel, vamos lá, para Daniel, o ser humano, né, comum. Ele orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Amém? Isso é uma explicitação razoável. Agora, faz uma semana depois do resto do ano, não fala mais nada, eu não vejo fundamento, não vejo crença verdadeira e nem que se justifique isso. Então, tem muita coisa que é explicitada, mas os verdadeiros valores, eles estão, porque verdadeiros assim, não é que não são verdadeiros, é que a explicitação seja falsa, não, é real, mas muito mais tem que estar intrínseco a você. Não basta você decorar versículos da Bíblia, não, você tem que vivê-los, você tem que demonstrá-los no seu cotidiano. Então, o professor, você tem que ir ao aluno e conseguir, como mestre, né, despertar isso no aluno. Esses valores que estão nele, você identifica esses valores nele, mas ele não colocou, não externou isso. Todo adulto que vai para a escola, ele vai para aprender disciplinas e para explicitar o saber, para mostrar que sabe. Mas todos os adultos, eles já vêm com uma bagagem. E toda vez que você aumenta a capacidade de explicitar, você também aumenta a cultura e valores. Para você aumentar a capacidade de explicitar, você tem que aumentar valores e cultura. Quando você já vem com a sua bagagem, você tem às vezes que abrir mão, é que nem um guarda-roupa. Você está com o guarda-roupa cheio, certo? Cheio de pressupostos seus. Aí você vem para a sala de aula. Porque meu pai, porque minha mãe, porque lá no norte, ou lá no sul, ou lá no leste, ou lá no oeste. Isso são pressuposições suas. São uma bagagem cultural sua. Agora você vem para uma nova perspectiva, né, de valores, que é você alcançar um entendimento dentro de uma nova premissa, de um enunciado. Por exemplo, se você, eu vou dar um exemplo claro, você vai estudar um idioma. Quando você vai estudar um idioma, seja ele inglês, ou francês, ou hebraico, enfim, você vai aprender não só o idioma, você vai assimilar e vai tornar parte sua não só o conhecimento desse idioma, mas também os seus valores culturais. Você vai assimilar isso, isso vai fazer parte de você. E essa bagagem, ela tem que ter um espaço. Então você tem que abrir mão, vamos dizer assim, pegar a roupa velha e tirar para colocar uma roupinha nova. Tá? O que é tirar roupa velha? Não é você fazer uma lobotomia, não estou falando isso, pelo amor de Deus. Eu estou falando em você deixar os seus pressupostos de lado e abrir a mente para a ciência que você está aprendendo, pelo amor de Deus. Senão como é que você vai aprender hebraico se você não aprender a cultura hebraica? Agora você também não vai se tornar um hebreu, cara. Você não vai começar a ser judeu, que nem muitos fazem aí. Os caras vão estudar hebraico, aí usam aqueles aparatos da cultura hebraica, se ornamentam. E, cara, isso para mim é tipo você
você é apostatado da fé. Você vai deixar de ser cristão para ser judeu. Para com isso. Agora que você vai se aculturar aprendendo uma nova língua, um novo idioma, e vai assumir valores concernentes àquele idioma, até por uma questão de conhecimento. Né? Coisas que você pode melhorar a sua cultura, coisas que você pode modelar e aperfeiçoar pressupostos que você tem que são equivocados. E é para isso que nós estudamos, para isso que nós nos aculturamos, é para isso que você vai à teologia, para evitar erros e extremos que são contrassenso. Não dá para defender, né? Nem é uma questão mais de debate apologético. Tem coisa que não se defende. A respeito da salvação. A salvação, as criancinhas precisam ou não ser batizadas? Eu nem debato mais esse negócio, pelo amor de Deus, mas tem gente que ainda está aí na internet debatendo essas papagaiadas. Né? Mas por quê? Vem com seus pressupostos achando que é conhecimento. Não tem conhecimento algum disso. Né? Não agrega nada. Não agrega nada. A revelação de Deus é muito maior. A própria palavra diz aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, é o que está preparado a vocês. João fala, filhinhos, agora sois filhos de Deus. Nós não sabemos como havemos de ser, mas nós sabemos uma coisa, assim como Ele é, nós o veremos. Então, se você for salvo, se você for arrebatado, aí entra outra questão soteriológica, né? Do arrebatamento da igreja, mas uma vez no céu, você vai ser igual a Ele. O corpo espiritual, o corpo transformado. Outro nome. Então, quando você vai para